de novo. Semana passada nós falamos aqui sobre trocar a vida dessa barraca velha, né? Pela vida de Deus. Foi isso que a gente falou semana passada bastante. Pena que a Bíblia do pastor Valdemar não está aqui hoje, né? Para a gente poder falar. E hoje eu vou dar continuidade a partir do versículo 11. A gente falou semana passada até o versículo 10. E hoje eu quero dar continuidade a esse capítulo. Então nós falamos muito semana passada sobre ressurreição. Por que tem pessoas que chegam na igreja, mas ele só vê parede, só vê um simples toque, só vê um simples pregador, mas ele nunca acha Cristo? É por isso que às vezes as pessoas têm muitas decepções, saem da igreja, não volta, tem muitos problemas assim com a vida cristã, porque eles não se familiarizam com o céu, e sim com a vida aqui na terra. E então eles não dão lugar a Deus, então eles acham que vão chegar na igreja e continuar do jeito que estão, e que ninguém pode mexer com eles. Então não é nós que mexemos, não é os seres humanos que mexem com eles, com cada um de nós. Que aqui tem um dono, espiritualmente aqui tem um dono, né? Aqui a gente pode fazer, tá, para lá, para cá. Eu fiquei muito feliz com uma palavra que as irmãs, vocês que não estão acompanhando na terça-feira, na quinta, lógico, mas a terça-feira aqui teve uma palavra com a pastora Ramila aqui, meu Deus, até agora eu só fico me lembrando, Jesus, eu juntar meus gravetos, tocar a lenha, pôr fogo, continuar aceso, eu vou orar e Jesus me ajuda. Então assim, para que a gente não perca o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Porque quando a gente chega na igreja, a gente tem aquela sensação que é o melhor lugar do mundo, que ali a gente não vai sair mais, mas em pouco tempo é trocado por alguma atividade do mundo, como diz em Mateus 13, é trocado por alguma dificuldade que a gente tem, as dificuldades da vida, por alguma ofensa. Primeira coisa, a ofensa, então, quem conseguir superar a ofensa, que acho que está lá no versículo 20 de Mateus 13, depois vocês leiam, só quem consegue superar as ofensas é que consegue ultrapassar e continuar na vida cristã. Quem não consegue, fica paralisado, continua na igreja infrutífero, ou então sai, não consegue ficar. E é uma provação que não tem como a gente fugir dela. Então, as pessoas chegam na igreja, nós chegamos na igreja, meu Deus, aqui é um pedaço do céu. Eu cheguei com essa ideia, quando eu vi assim aquela paz. Eu sempre tinha vontade de ser crente, mas eu era muito pecadora, né? Andava com um pequeno assim de roupa desse tamanho, para cobrir, para não ser preso. O povo, isso aqui está louco, eu vou prender. Mas eu cobri uma coisinha aqui, outra lá, só para disfarçar que estava coberto, mas juízo não tinha nenhum. E aí, um dia que a vida me deu uma surra tão grande que eu acabei parando na igreja. Glória a Deus, Jesus, obrigado, Pai. Aí naquele dia eu decidi aceitar Jesus, porque o que eu queria já não tinha mais tanta satisfação, porque era o pecado, era o mundo, as fanfarras da vida. E ali estava uma guerra com aquilo que eu mais queria, que era o marido, né? Na época não era marido, era amante, era amigado, né? E eu já tinha os filhos e tudo, mas quando eu cheguei ali já estava confrontado, não tem mais nada. Então é assim que a gente chega na presença de Deus, porque não tem mais nada lá e a gente fala, agora vou optar por Jesus, sendo que Jesus é a vida, né? Enfim, é assim que a gente chega. Mas aí eu cheguei com essa ideia que Deus é a melhor coisa que o céu. Mas não, passou pouco tempo, levei as ofensas, passei por todas as provas, necessidade, passamos por escassez, dias que só tinha água, dias que a gente vinha para o culto domingo de manhã, não sabia o que almoçava, nem um caroço de farinha tinha em casa, né? Por isso que às vezes alguém tira onda com a minha cara, eu olho assim. Eu lembro de um que uma vez, logo que a gente chegou aqui há 23 anos atrás, 26 aliás, ele tirou muita onda com a nossa cara, achou que a gente era um palhaço, né? De repente ele ficou desempregado, então ele chegava lá perto na igreja, tá queimando, me ajuda a ter um emprego, Deus. Mas não era tão bom limpar a língua, né, na vida da gente, não era tão fácil, você achava que era tão bom de achar que a gente estava aqui porque, né? Mas eu carro, enfim, pouco tempo ele durou, que ele não suportou a provação, preferiu qualquer coisa, menos passar na prova. Então às vezes a gente julga alguém que a gente não sabe pelo que ela passa. A gente não está disposto, talvez nem sabe o que aquela pessoa passa para ela estar ali. Então a gente julga uma pessoa, não sabe a fraqueza dela, a dimensão que ela se encontrava para que Deus a trouxesse ali. Por isso que na quinta-feira
quando eu fiz a oração, para que nós respeitemos Deus na vida uns dos outros. Fala assim comigo: eu preciso aprender essa lição. Olhe para o amigo que está do seu lado e fala assim: eu quero ter certeza que você está aqui, olhando para a cara do outro, para o olho, isso. Eu quero ter certeza que você está aqui porque foi Jesus que te trouxe. Foi Jesus que te trouxe, pastor Duval. Foi Jesus que te trouxe, Pedro. Então, por isso, nós devemos respeitar. Quando a gente for abrir a boca, a língua da gente para limpar em alguma vida, nós devemos entender: será o que ela passou para que Jesus trouxesse ela aqui? Então, quando nós limpamos a língua na vida de alguém, nós estamos limpando a língua no fogo, que é o próprio Cristo. Porque essa vida não estaria aqui de forma que Jesus não a trouxesse. Então, por isso que nós devemos olhar para cada um de nós e respeitar Cristo dentro de cada um de nós, e saber tratar e cuidar e falar. Por isso que eu sempre digo aqui na igreja: se alguém está magoado comigo, me procure. Porque às vezes a gente não sabe como magoar alguém, mas eu não quero que através de mim seja privado a graça de Deus na vida de alguém. Eu estou disposta a me humilhar, estou disposta a mudar, estou disposta a lhe perdoar, estou disposta a suportar o que você terá que dizer para mim, porque eu quero ser uma ponte para o céu. Amém? Por isso que eu digo que se você sabe ou souber de alguém que tem a cara torta de tromba contra a minha vida, pastora Sônia, você fala: eu vou te levar lá. E ela vai ficar sabendo, porque ela precisa ajudar você a ir para o céu, que esse é o propósito dela lá no céu. Eu não acredito que alguém esteja aqui com outro propósito, né? Porque senão era melhor ter uma empresa, trabalhar em qualquer coisa, do que estar aqui, no sentido de se não seja para o bem. Dons que Deus nos dá é para edificação, às vezes é para correção, mas correção com a graça, né? Não é no intuito de ser soberba, arrogante, pisar na pessoa. Porque se for isso, Deus pega a gente chicote. Enfim. Então, na quinta-feira nós também tivemos uma palavra que é só das mulheres, com a pastora Ana. Meu Deus do céu, que completou da pastora Ramília. Eu fiquei muito feliz. Eu estou feliz porque eu estou entendendo que o povo está entendendo o caminho, né? Glória. E ela falou sobre Apocalipse 2, que Deus ali deu tantos elogios, né? Carta de Éfeso. E elogiou: vocês não suportam mentira, vocês são zelosos, mas eu tenho uma coisa contra ti. Como assim? Eu chego para Tânia: eu gosto muito de você, seus geladinhos é maravilhoso. Olha, Tânia, seus bolos, seus caldos, enfim, né? Vou dando elogio para amaciar o negócio. Mas sabe, Tânia, eu tenho um negócio que eu não gosto de você, não. Imagine aí, ou qualquer um de vocês. Assim Deus fez com aquela igreja. Eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor, viu? Vocês estão zelosos, cuidam bem da minha casa, mas se vocês estão me servindo mornos, frios, indiferentes, vocês vêm para a igreja como se estivessem fazendo um favor. Vocês não estão me amando. Vocês estão fazendo pouco caso de mim. Sabe por quê, amados? Deus conhece nós por dentro. Não adianta nós estar aqui bonitinho, todo loirinho. Ai meu Deus, estou arrumadinho, né? Todo look novo. Olha, sandália nova. Ai, papai. Mas aí o coração não está fervoroso, não está entregue, não está. E Deus conhece ele. Então ali a palavra que a pastora Ana falou foi muito maravilhosa também. Nós completou essa semana assim, meu Deus do céu, pense na bênção que foi essa semana aqui. A gente não pode perder nada na igreja não. Eu vim de manhã, mas à noite eu não venho não. Com qual propósito? Desculpa que você dá. É o único dia que você pode se esforçar um tiquinho. Meu Deus, e vim, mas tá bom, uma hora você sente falta, enfim. E acontece que se eu e minha esposa, se tivesse culto na igreja de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, quando a gente se converteu, a gente estava lá. E hoje eu não quero perder essa essência. Então eu falei para Deus hoje de manhã: Senhor, se eu tiver que renunciar a alguma coisa, eu deixo de fazer almoço, eu deixo isso, eu não limpo a casa, o xixi do cachorro, qualquer coisa eu deixo bagunçado. Mas a tua casa eu não posso deixar. Não posso deixar. E é isso que às vezes a gente terceiriza. A gente negocia, sabe, as nossas responsabilidades.
Nós negociamos o nosso cuidado para com as coisas do Senhor. Então, quando a gente se vê mais tarde, porque de repente você está ali negociando, beleza, mas quando é depois o fruto que você recebe, é o fruto da indiferença. Então, às vezes, o que alguém está fazendo com você, é o que você faz com alguém. E olha, aprendi essa lição e eu quero passar aqui para vocês, que geralmente eu escuto, que eu estou, semana passada eu preguei nisso, agora de novo, glória a Deus, fazer ele de um culto de conscientização, quando eu estiver falando. Eu percebi que o que Deus queria de mim, aliás, o que eu queria do meu filho, era o que Deus queria de mim. Eu queria amor dele, atenção, respeito, mas você não fazia isso tudo com Deus? De repente não. Eu estava mais preocupada aqui com os cuidados, com sei lá o quê, que eu estava servindo a Deus, mas meu interior estava endurecido. Para Deus quebrar, teve que permitir uma aprovação daquele nível, para que quando ele dissesse, lave o pé de fulano, eu, sim senhor Deus, olhe, perdoe essa pessoa aqui, oh Deus, mas ela, não, perdoa senhor. Aí eu tive a felicidade de alguém que saiu daqui, que eu fiquei muito, aí eu estou bem no mercado, a pessoa me liga, aí eu, na hora, lembrei de Jesus, eu digo, o quê? Cadê Jesus dentro de mim? Oi, preciso conversar com vocês. Pois não, que dia que você precisa? Segunda não pode, amanhã, depois de 2 horas, tá bom, encontraremos, meu amor. Estou em oração para que meu coração, como diz, seja de verdade o meu recebimento com ela. Porque nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira ou simplesmente com falsidade, porque está vendo que Deus está vendo. Deus está vendo. Então aquilo que a gente, Deus põe logo à prova, que a gente quer de alguém, é o que Deus quer de nós. E o que é que Ele queria de mim? Ao passar do tempo, Senhora, o que o Senhor quer de mim? Eu pensei que não existia esse tipo de coisa. Aí ele falou assim, eu quero que você ame os meus filhos como você está amando o seu. Porque meu filho poderia me magoar de manhã, chilapada de noite, de madrugada, seja que fosse. Se eu passasse no lugar, eu ficava assim, como eu faço para me agradar a ele? Eu acho que eu vou levar um chocolate. Eu vou levar um pacote de biscoito daqueles recheados que ele gosta. Aí chegava lá com aquela caixa de chocolate, ou um chocolate, mesmo que tivesse, meu Deus. Meu filho, trouxe para você aquela comidinha, não sei o quê. Se eu oferecesse muita comida, ele dizia, está querendo me engordar, é? Eu tinha que saber lidar com ingratidão. Eu não sabia lidar, e ninguém sabe, mas eu teria que perceber a aprovação. Aí se eu não me oferecesse comida, ele dizia, como é que pode? A mãe disse que é crente, é pastora, e nem oferece comida ao filho. Se eu oferecesse, ele dizia que eu queria que ele ficasse gordo. Se eu não oferecesse, ele dizia que como é que pode a pastora? E as coisas assim. Eita, o que é que Deus está me ensinando? Só que, quando eu fui entender, eu tinha que fazer isso com os filhos de Deus. É tão fácil, né? A gente tratar os nossos ali dentro de casa, tudo alisando. Mas quando um filho de Deus, que não é nada do meu sangue, tipo essa pessoa, né? Que eu não fiquei muito boazinha, né? E aí me liga, eu, não posso, amiga, talvez eu vou viajar, um dia feliz, era fácil, não era? E Deus estava bem de olhão em mim, eu quero aquela prova voltar, mas não, Jesus. Oi, amada, nós vamos se encontrar sim, conversaremos o que tiver, nós choraremos, cá comigo, né? Dobramos o joelho, nos amamos, nos abraçando, seja lá o que for, e vamos resgatar o amor de verdade, porque não estava de verdade não. Enfim, vamos ler a Bíblia, que agora nós vamos chegar lá. Isso, sabe? De que está Cristo dentro de nós? Como ele diz, você está fazendo tudo, você lava a igreja, você vem na igreja. Tem uma coisa contra você. Você é falso, você é hipócrita, você é fingido, você tem a cara lavada, amarela. Você não está agindo com sinceridade, entendeu? Aí a gente se enquadra nos hipócritas. E agora? Então hoje nós vamos ser curados, amém? Quem precisar, eu mesmo estou aqui, que eu já estou na fila da frente. O ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5. A menina chegou depois, perdão, meu amor, espero você. Eita, glória. É o maior prazer do mundo, né? Segurar assim nos braços. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Aí, achou? 2 Coríntios 5, 11.
tem um título na minha que fala o Ministério da Reconciliação. Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, olha tudo que eu estava falando, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na nossa consciência sejamos também manifestos. Que tenhamos consciência, né? E manifestamos a Deus com a nossa consciência. Porque não nos recordamos outra vez a vós, mas damos-nos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Como eu disse, né? Só um pouquinho aqui para mim. É fácil a gente aparecer na aparência, bota um batonzinho, né? Ai, meu Deus, ai como eu estou lindo. Ui, rapaz, meus amores. Mas e aí? Nós estamos verdadeiramente com consciência com isso, essa sinceridade. Nós gloriamos só na aparência. E como é que é o nosso coração? É isso que está dizendo aqui. É isso que está dizendo. Como é que é verdadeiramente a paz do Senhor que você dá? Igual quando o pastor Duval chegou aqui. E estamos felizes por chegar aqui. Conseguimos acabar de despertar chegando aqui. Aí eu despertar dele, de verdade, de verdade, de verdade. Então estamos verdadeiramente gratos por chegar aqui, por estarmos aqui. Nós estamos felizes quando cumprimentamos alguém que até mesmo nos ofendeu. Tratamos aquilo com consciência na presença de Deus. Pai, eu fui magoada por aquela pessoa. Ela realmente me feriu, Deus, mas eu estou disposta a amá-la, eu estou disposta a perdoá-la. Jesus, perdoa ela, porque eu também já fui assim, eu magoei alguém, eu já machuquei alguém, eu nunca fui tão perfeito, porque a gente é assim, fica tão ofendido porque a gente acha que nunca ofendeu ninguém, que a gente é, a palmatória seja, alguém é palmatória para nós, mas nós nunca fomos para alguém, nós nunca erramos com ninguém, assim que nós somos, os bambãs, entendeu? Nossa, a gente nunca errou com ninguém. Então, se alguém me ofendeu, digno de morte, degolá. Assim que nós, pelo menos eu, né? Era assim. Agora eu procuro dizer, sim, Senhor, eu também já fui hipócrita. Eu não quero julgar essa pessoa, que assim a gente vai para a oração, eu quero julgamento, Senhor. Não, né? Quando você for julgado também, na medida que você está pedindo julgamento, não reclama. Porque você está pedindo a Deus julgamento, julga. Alguém me deu um cano uma vez, 75 mil reais. Quase morri. Até que baixou tudo lá no banco. Eu chorava, eu sempre dizia, Deus, ele não é culpado, Senhor. Ele não é, Deus, fui eu que emprestei o que não tinha condições de pagar. Mas se tu quiseres, tu pode me tirar desse sofrimento. Deus foi lá e tirou. Usou uma pessoa lá e fez tchuc, 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 tchuc. Não foi fácil. Mas eu nunca julguei essa pessoa dizendo, não, pai, não, porque ele não tinha culpa. Culpado era eu. E nós somos assim, vamos orar, vamos jejuar, deixando de comer. Aí como é que nós oramos? Eu quero dar uma série de estudo aqui de novo sobre jejum. Aí nós vamos jejuar, deixamos de comer, terminamos também embrutecido, de coração duro. O jejum não valeu. Jejum é para você ficar dentro de Deus e Deus dentro de você, e a glória fluir de maneira que você vence as batalhas. Que você tenha o fluir de Deus dentro de sua alma. Então o jejum é para você perdoar. É para você já dobrando o joelho dizendo, Pai, tem hora que é desse jeito. Você está tão emagoado que você não chega perto de Deus. De outra maneira não. Não adianta se disfarçar de um de doidinho na presença de Deus, não. Às vezes você chega fumaçando. Eu perdoo, Senhor, me ajuda, Senhor, perdoa. Assim que é um jejum. Então você vai perdoar as pessoas que lhe ofenderam, que você não está conseguindo lidar, entendeu? Com consciência, para que você não venha só de aparência e não está preocupado com o seu coração. Sua alma está purificada, sua alma limpa. Então quando eu vou orar de Jesus, eu já julguei também os outros, Pai. Essa pessoa me julgou, essa semana mesmo eu chorei. Que alguém me julgou de uma coisa que eu jamais fiz e nem pensei. Sussurrou lá e a pessoa chegou, o passarinho, Pai, em nome de Jesus, eu também já julguei os outros, Pai.
Talvez a pessoa que eu julguei nunca pensou de fazer tal coisa. Eu não quero condená-la, eu já quero perdoar ela, Senhor. Quando eu vi, eu estava preocupado com a saúde da pessoa, ligando. Olha, tem um médico aqui, eu achei a solução. Chega quando eu vi, eu digo, mas rapaz, não era nem para estar fazendo isso. Não, mas eu já perdoei. Uma loucura, né? Continua, gente. Então, o coração, como é que nosso interior, como é que é? A gente só se preocupa com a aparência? Ou nosso interior, nós estamos preocupados de ser lavado, purificado, para que Jesus vá abrindo espaço para morar, para frutificar dentro de nós sua presença, o seu caráter, sua glória. Porque nesse presente século nós vamos enfrentar coisas que a gente... vai ser um desdém, um deboche contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. Mas e aí nós? Como é que nós vamos nos portar? Vamos estar igual os ímpios, que eles criticam, a gente quase está concordando com eles? Ou o que Deus faz em nós, ninguém nem sabe, nem tem noção que só Ele pode fazer. Como é que é isso? Nós estamos vivenciando Jesus dentro de nós? Ou estamos só de aparência para quando alguém disser, não dá o dízimo não. Você fala, acho que ele tem razão, será? Você fala, não, o quê? Eu tenho experiência, que eu dei o dízimo, minha vida mudou. Eu fui dizimista. Eu tenho andado com Jesus. O que é? Não, ninguém vai te... Não, eu quero ouvir isso não, está repreendido, Satanás. Ou você vai estar quase concordando com o mal. Então, se nós não trabalhar isso dentro do nosso coração e estiver preocupado só com a aparência, nós vamos se dar mal na vida. Versículo 13. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós, é para nós. Ou seja, se você quiser viver uma vidinha assim bem, como diz, Caxias, não pode sair da minha regra. Alguém me magoou, fique para trás. Eu não vou viver essa loucura, negócio de perdão, negócio de ir comunhão, sinceridade, transparência. Eu não quero isso. A gente tirou um mendigo da rua, pela misericórdia de Deus, foi Jesus que tirou, que ele é filho de Deus. Ele disse isso para nós. Eu não quero esse negócio de tira daqui, bota ali, bota acolá, não. Não quero. Por isso que ele foi embora. Ele falou isso depois que eu... Será por que foi que ele saiu? Não queria que chamasse atenção. Não queria que falasse assim, seus filhos, você tem vontade de encontrar? Não quero que fique falando nada assim, porque quando eu achar que eu devo, eu vou pegar e vou atrás dele. Se ninguém está falando, não quero que fale essas coisas para mim. Então ele viu que o ministério nosso é diferente, ele vazou. Não ia aceitar esse tipo de ensinamento. E a maioria dos seres humanos não aceitam. Porque tem comichão nos ouvidos, querem coisas aprazíveis, como diz lá Isaías. Não fale nas coisas alegres, nessas loucuras não. Se enlouquecemos é para Deus. A coisa de Deus é loucura para o mundo. Não tem como você viver numa vidinha. Não, ninguém mexe comigo. Se mexer comigo eu já saio e pego a espada. É assim que estão os seres humanos. E vem me chamar a atenção, nem para ouvir até o fim. Já responde na lata. É assim que é. Peraí. Se nós vamos viver para Deus, é loucura. Vai ter que ter esse movimento. Vamos ter que estar preocupado com o nosso interior. Tem que estar preocupado. É um negócio que dá trabalho. Você limpar a alma. Porque na aparência é fácil a gente enganar. Mas a Deus ninguém engana, meus amores. Você está me entendendo? Nós vamos viver para Deus, ou aqui humanamente falando, então conservamos o juízo. Porque se enlouquecemos é para Deus. E se conservamos o juízo é para nós. Você vai viver para si e para si mesmo. Tranquilo. Você não vai viver para Deus. Agora, se você quiser entrar na loucura de Deus, esses loucuras, transparência, cura interior, lavar a alma, perdoar, pedir perdão e taligiting, então você vai viver essa loucura de Deus. Está entendendo como é que é o movimento? Compreenderam? Quem estava aqui semana passada consegue pegar mais. Então, o versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreremos. Não tem como, é aquela passagem que a gente leu até o versículo 10. Vamos ter que viver essa morte, essa angústia, quando vem essa coisa, essa fraqueza humana, é para ser transferido pela vida, como é o versículo 4, aqui, né, anteriormente, vou ler aqui, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida.
Essa vida morta, nós temos que morrer isso aqui. Esse viver para si, esse jeitinho que você tem do dono do mundo, da dona do mundo, tem que morrer. Você tem que ser maleável, quebrantado, para se encaixando uns com os outros, para que Cristo habite em nós. Porque senão você não vai conseguir entender o que é evangelho. Vai entender que é religião, que a religião é fácil de praticar. Quando eu vivia antigamente, 25 anos, eu não vestia uma calça comprida. Eu não tirava minha sobrancelha. Eu não pintava os beiços. Os beiços. Eu não pintava, eu não passava um batom nos lábios. Eu fazia um blush. Hoje, se for possível, eu peso tudo assim. Quando eu vi que eu precisava do amor pelo meu próprio filho. Mas você disse que ama seu filho. E você está disposto a sofrer o quê por ele? Você ama porque você dá um prato de comida? Você ama porque você dá uma cama para ele dormir? Não, você tem que amar ele e suportar os defeitos dele. Ensinar ele em amor. Sentar com ele. Ouvir as durezas dele. Ouvir o que ele tem a dizer, de reclamar de você também. Porque os filhos têm que reclamar às vezes da gente. Mas os pais não estão dispostos a ouvir os filhos reclamar, não. Mas o quê? Eu te dou de comida, menina, eu te amo. Eu te dou um celular. É assim que tinha uma mulher, vou nem dizer onde que é, pelo amor de Jesus Cristo. Olha, meu neto deu um celular de não sei quantos mil, um tablet. Amor, não suportava nenhum, não dava uma mãozada na cara. A mãe também, eu amo meu filho. Não suportou nada. Sai do meu escritório, vai embora. Epa, vai voltar, meu filho. Fique lá se humilhando dos pés de sua mãe. Que lá você tem vitória. E ele voltou e assim Deus abençoou ele de toda maneira. Mas nós amamos, isso é amor que a gente ama, porque é meu filho agora, eu posso falar com ele. Igual eu falei para uma pessoa ontem. Esses cachorrinhos aqui de casa, você não pode dizer, sai para fora. Se disser, eles vão morrer. Eles começam a morrer assim em volta da gente. Os meus cachorros é o crivo do amor. Inclusive nem é meu, tá? Eles são meus filhos lá da Nora lá. Mas eu tenho que falar com eles. E tem que ser sincero, que eles olham dentro do meu olho e eles sabem que eu estou falando com sinceridade ou não. Quando eu não estou falando com sinceridade com eles, eles ficam fugindo de mim assim, ó. Não fica perto de mim, não. Eles sabem. Então aqueles cachorros ali é o crivo do amor. Que se falar com eles assim, cachorro, sai, isso aqui é minha. Cachorro. Então as pessoas às vezes falam com os filhos, pior do que está falando com as cadelas, que é as cadelas lá. Eu estou amando meu filho, estou amando jumento, cavalo, qualquer coisa, menos filho. Seu filho mais tarde vai ser com você. É exatamente assim. Às vezes eu passo por coisas que eu preciso aprender. Preciso aprender. Seu filho, porque ele também. Talvez eu fui dura demais com ele no passado, né? Caxias, sargentona. Agora, recebe crédito. Ou Deus brinca. Não, a gente tem muitas coisas que precisa se converter. Meu Deus. Loucura, né? Bora lá. Então nós temos que morrer, amém? Ficamos aqui, agora continuando. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Para quem é que você vive? Pergunta para o irmão do seu lado, para ver se ele consegue descobrir. Você vive para quem? Não é? Porque parece que a gente vive mais aqui. Para um, para dar satisfação ao outro, trata a esposa. Eu quero prosperar. Com Jesus, não prospera não. Com Jesus você só prospera dentro do crivo de Deus. Não, mas tem gente aí que não precisa de Deus. Tá, mas também na mesma hora ele traz esposa. A primeira coisa que ele faz quando tem um carrão, olhar para o outro rabo de saia. E vai. Essa prosperidade foi Deus que deu? Não, prosperidade que Deus dá, Ele dá primeiro ensinamento, cura, libertação, depois Ele dá prosperidade. Prosperidade é vivenciar, todos os dias viver com Deus. Sabe por quê? Nós aprendemos semana passada que nós somos eternos. Está com pressa por quê? A prosperidade é eterna. Oxe. Então nós não vivemos mais para nós. Temos que viver para Cristo. Nós temos que dar satisfação. Todas as vezes que Deus manda eu fazer alguma coisa, até meu marido não entende. Meu amor, Deus mandou fazer isso. Foi? Sério? Não, se Deus mandou, você faz. Mas
estou entendendo não. Ele também fala, meu amor, o quê? Loucura, não. Geralmente ninguém que está perto da gente muito entende, porque as coisas de Deus é loucura. Loucura. Como que você vai sair daqui com sua casa, deixar 7 anos fechado, 8, sem alugar? Está aqui o pastor Duval, eu já falei esse testemunho aqui uma vez, falar de novo. Ele é corretor, o pastor Duval, vai lá, aluga aquela casa, pelo amor de Jesus Cristo. Chegou na calçada, Jesus falou com ele, está ali para testemunha. Saia daqui, não entra aqui. Vai entender. Por que, pastor, a senhora não alugou essa casa? É porque Jesus não deixa. Eu entendo lá. Por que você tem uma casa que dá 2 casas e não aluga nenhuma? Eu sei lá. Você está entendendo? E meu Deus, eu vou entender, é loucura. Não posso viver para mim. As coisas de Deus. Por que eu tive que voltar agora? Eu não sei que eu estou aqui. Ai. Enfim, não vivemos mais para nós. Assim que, versículo 16. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Você conheceu, falou de Jesus, você ouvia falar de Jesus do modo natural, carnal, compreendeu? Da agora em diante não mais assim. Não é assim. Jesus não é uma história, um Cristo de gesso, uma história, uma religião. Ele é vivo, ele te corrige, nos corrige como um pai corrige o filho que ama. Por dentro da alma, dos pensamentos do coração. Ele passa crivo na sua vida. Não mais será assim. Por quê? Versículo 17 responde. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 pontinhos. As coisas velhas já passaram, mas 2 pontinhos. E eis que tudo se fez novo. Não tem mais, não é como natural, que você conhecia Cristo pela uma história, pela uma imagem. Não mais assim. Agora Ele está dentro de você. Fala para o irmão do seu lado. Está aí dentro. Está aí dentro, Nalvinha. Está aí dentro, pastor Duval. Está aí dentro. Aí você está onde doidinho, pensando que ele não entende o que você está pensando? Quando você começa a ter vontade de pecar, quando às vezes eu vou chorar, querendo murmurar, eu já falo assim, não, Jesus, não é do Senhor não, tá? Não está me faltando nada. É só porque eu sou humano, eu quero chorar. Eu quero chorar, Deus. É porque, Deus, eu quero chorar, mas o Senhor não tem culpa, porque eu já não quero que Ele me veja como uma murmuradora. Olha, Deus, é eu que estou chata, é eu assim, papapá. Não, o Senhor não tem culpa, viu, Jesus? O diabo não achar brecha na minha vida. Então a gente abre a boca, fala tudo que quer, como se Jesus não existisse, ou se existisse é como um pedaço de barro que está lá na China. Uma história de um Cristo, e não, Ele está aqui. E Ele não tem às vezes como criança não. Você tem um período de criança espiritual. Aí você faz birra, né? Faz birrinha, né? Assim as crianças. Cai no meu menino mesmo, Wagner, era assim. Caía no chão, dava birra, esperneava. Beleza. Aí você passa pelo período de adolescente, todo emburradinho, qualquer coisa. Aí passa pelo período de jovem. Aí agora você chega no período de adulto. Não pode andar com qualquer jeito, não. Eu conheci uma moça, ela era profeta, meu esposo sabe dessa história como ninguém. E era ovelha daqueles pastores que vieram aqui em fevereiro, no meu aniversário do ano passado. Não foi desse ano não, do ano 2025. E eu conheci essa história, vivenciei, eu conheci assim, ó. Então ela era profeta. Ela deu uma de doidinha, começou a atacar a pastora, porque ela queria ir para o mundo pecar. Aí arrumou um homem e pecou. Foi gostoso, né? Beleza. Eu conto isso com muita tristeza e dor. Ela era menina do monte. Ela era menina de Deus. Ela era menina, profetizava assim, ó. As coisas cumpriam. Deus era com aquela moça. Mas só que ela achou que podia brincar de Deus. Nada não. A primeira vez ela passou 6 meses para voltar a ter a presença de Deus. Indo para o monte, jejuando, orando, clamando. 6 meses. Tá bom, Deus teve misericórdia, voltou a lhe agraciar com sua presença. Porque a gente não tem noção do que significa a presença de Deus. Peraí. Meu Deus. Mas ser sincero, você tem noção do que é a presença de Deus? Levante a mão. Só uma pessoa fez assim, pastor, irmão, meu Deus.
Você tem noção do que é ter a presença de Deus? É algo confortável, algo que você é conectado, não é uma história que a gente vê. Eu não vou para a religião, não, filho. Falando em religião, não. Eu vivo com Cristo, eu ando com Ele, ando com o céu. É a licença. Peraí, não é qualquer coisa para me trocar assim, não. Segunda vez, ela deu outra de doidinha e saiu da presença de Deus e pecou de novo. Desobedeceu os pastores e um dia eu voltei lá, eu vi ela louca, de verdade, sem nenhum cabelo na cabeça, tirando a roupa no meio da rua, enlouqueceu, de verdade mesmo, pirou, de pegar a força, de botar algema, de levar presa para casa, para poder ela não pirar, não se matar no meio da rua. Por quê? Brincar com Deus. Deus tem vezes que não vai tratar a gente como um bebezinho, não. Vai não. Pastor Valério, eu, pastor Duval, tem uma experiência de vivência com Jesus, os líderes, pessoas que quantos anos está aqui com Jesus, aí vai tirar uma de doidinha, de, eu vou pecar, eu vou fazer uma coisa ali oculta, escondida, vai. Ei, quando Deus retira a presença dele de alguém, não foi a primeira vez não, ele deu segunda, terceira chance, essa pessoa não teve noção de pisar na santidade de Deus. É isso aqui que está falando, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, Deus suporta toda a nossa fraqueza, menos debochar com a cara dele. É por isso que acontece essas tragédias que acontecem. Não, então vou tremer essa terra, derrubo logo, tudo acabou-se. Aí Deus também derruba a gente, bota no chão, nunca mais se levanta. Porque Deus existe de verdade. Fala para alguém que está do seu lado aí, você sabia que Deus existe de verdade, de verdade? Fala para ela, é para falar. Sabia que Deus é de verdade, de verdade, de verdade? Porque eu não quero se vir aqui de palhaça, sabe? De ficar falando, pregando, dando showzinho de crente, showzinho de pregação. Peraí. Não, isso aqui para mim vale a minha vida. Vale a cruz de Cristo na cruz do Calvário. Aí a pessoa vira bem ali, esqueceu. Pega o celular, bota na frente da cara, esquece do que Deus está falando aqui. Nós estamos num período de concerto na Igreja Batista Shekinah. Daqui a pouco Deus vai nos ajuntar e vai ver, porque Ele disse que se não arrepender, vai tirar o candeeiro. Sabe o que é o candeeiro? O candeeiro da igreja é o pastor presidente. Eu fui levar essa mensagem em Jacobina. Uma época, muitos anos atrás, eu com o maior sacrifício da minha vida, fui parando de cidade em cidade, eu, meu esposo, meus filhos, para poder agranjear gasolina para chegar lá. Quando chegou lá, o povo nos olharam assim, não conhecia ninguém. Deus nos enviou, falou comigo 6 meses, eu não queria falar com o meu pastor, que eu tinha medo dele dizer não. Só que ele disse, você vai, mas a gente não vai ajudar em nada. Tá bom, só quero ir, me abençoe pelo amor de Jesus Cristo. E nós fomos fazer aquela missionária que Deus falava para mim. No fim, que eu não queria ir, Ele me deu um sonho de uma jumenta e um montão de areia em meio de uma estrada, e a jumenta falava comigo assim, adore mais a Deus. A jumenta falou, a mula, não era jumenta, jumenta é pequenininha, aquela mula grandona, a mula, que tem um cavalo, né, e tem a mula falava, deve ser, a mula de Balaão, a mula da Sônia, porque eu não queria me dispor que o pastor tinha nos entregado um culto de segunda-feira, que era o dele, que ele ministrava. Meu Deus, era uma honra assim da galáxia. Mas ele não soube entender. Quando Deus falava para ele se submeter a Deus. Por isso que está nos lençóis lá. Entendeu? Tem pastores que não se submetem a Deus. Eles querem nos apresentar como Deus da igreja. Então, nós tivemos alguma ajuda? Fizemos missões em Feira de Santana durante 15 dias vendendo livro para conseguir dinheiro para botar gasolina para voltar. Parecia que a gente era uns palhaços. Mas eu fui lá e entreguei a mensagem. No dia que foi de eu pregar, o pastor disse, irmã Sônia, que não era pastora, né? Era uma pirralhinha. Irmã Sônia, mas vou tirar os novos convertidos. Não, pastor, a palavra de Deus não mata ninguém, não. Aí ele,
Eu vou dar a palavra para você domingo de manhã, porque domingo de manhã, né, não tinha quase ninguém. Eu botei meu joelho no chão, a igreja veio todinha. Eu tenho a foto lá em casa para mostrar. Os corredores, a igreja cabia umas 700 pessoas. Os corredores ficaram lotados, gente do lado de fora. O pastor ficou louco, o que é isso que está acontecendo aqui? Como é que é isso? Eu vou tirar os novos convertidos. Botou lá fora os novos convertidos. Não, pastor, deixa aqui. E eu preguei essa mensagem, que era em Jeremias 7, não esqueço nunca. Apocalipse 2. Se aquela igreja não se arrependesse, Deus retirava o candeeiro. 3 meses depois, Deus retirou o pastor e morreu. Ele estava sentado, Deus levou. Porque ele era o único que se dedicava. Ele lutava, mas a igreja era omissa. Ele se dedicava com a vida dele. Carregava aquele povo, era um homem que quando a gente viu ele, e a esposa dele nos tratou com desdém. Tá bom, mas ela foi lá em Belo Horizonte nos pedir perdão. Irmã Sônia, você me perdoe, você foi a única pessoa na vida que eu maltratei. Digo, perdoado. Já fui, já voltei. E aquele livro de ontem, eu peguei e dei um para ela, que aquele eu adquiri depois. Ela disse que foi a única coisa que consolou ela. Não foi? A Bíblia. Aquela. Amém? Então eu não quero estar aqui como palhaço, não. Você está entendendo? Eu estou aqui de verdade, de verdade, de verdade, de verdade e de verdade mesmo. Nós temos que estar aqui de verdade, de um Deus de fogo, de verdade, de verdade. Porque nós não podemos estar aqui de palhacinha. Eu estou ganhando um dinheirinho dos irmãos, um dízimozinho. Por isso que eu tenho. É duro, é crucial, é morrer para Deus. Então nós temos que tomar cuidado quando a gente abre a boca para falar uns dos outros e para falar da liderança do povo de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, de Deus não se fica tirando ondinha com a cara dele. Porque a gente tem que ter discernimento de quem e como que nós estamos falando de alguém. Quem é essa pessoa? Será o que Deus que sofreu na cruz lá, né? Os labores que ele teve de usar tantas pessoas para arrebanhar cada um de nós aqui. Então nós temos que tomar cuidado. Porque se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. Agora é em Cristo, não é frequentar uma igreja. Frequentar uma igreja não significa estar em Cristo. Tem muita gente que é frequentador de igreja, limpador de banco, mas não tem o temor para abrir a boca, não tem o temor de Deus para se comportar como andar diante de Deus. Aí tem a igreja como se fosse a sua cozinha. Então tomemos cuidado, porque quem está em Cristo, é em Cristo, nova criatura é. E tudo isso provém de Deus. Versículo 18. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Acima disso tudo está em Cristo, temos um compromisso de sermos bom exemplo para reconciliar vidas com Deus. Vidas com Deus. O nosso não quero nem saber de dar bom exemplo para ninguém não. Chega lá a sua sogra, sua cunhada, seu quem na sua casa, e você trata, eu sou um crente. Toma vergonha na cara. Eu vou começar a pregar igual antes que eu pregava. Porque eu acho que Jesus amava mais eu. Nós temos que aprender. Deus, essa vida é meu compromisso de reconciliar ela com o Senhor. Mas ela é uma católica, macumbeira, feiticeira, seja o que for. Você, se ela está rodeando você, você é responsável por reconciliar ela a Cristo Jesus. Se é que você anda, se você é verdadeiramente de Cristo, está em Cristo e anda com Cristo, você é obrigado a ser um reconciliador. Você, a obrigação sua e minha é dar bom exemplo. Eu não tenho, mas eu não vou nem restringir o jeito de eu falar. Problema, que ele é um crente? Como é que fala com os outros desse jeito? Numa ignorância dessa, compra, não paga, mente, isso não é crente nada. Aí a sentença vem para cima da pessoa, porque ela não deu exemplo. Ela é um reconciliador, ela é um atrapalhador de Deus na terra. Ela é uma peste. Aí Deus vai ver o que vai fazer com a peste. Isto é, Deus, versículo 19, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não lhe imputando, semana passada a gente falou isso. Não lhe imputando aos seus pecados, e pôs sobre nós a palavra da reconciliação.
De sorte que somos embaixadores da parte de Deus, de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você, em Cristo, faça justiça de Deus. Como que a gente age com as nossas atitudes? Como que a gente age no dia a dia nosso? Eu pisei lá no trânsito, xinguei aquela pessoa. Deus estava lá vendo você xingar. Mas dentro do carro ninguém ouviu, Deus viu. Como que é a sua essência? Você está em Cristo de verdade? Eu posso até errar, mas eu vou continuar errando, achando bonito? Ou você vai errar diante da sua esposa, diante do esposo, diante dos filhos, diante dos amigos, e vai dizer, me perdoa, eu realmente preciso mudar essa área na minha vida. Mas isso é loucura, isso dá muito trabalho. Andar com Cristo é isso. Para que a gente se faça justiça, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou a gente é justiça de Deus, ou a gente é a praga de Deus. O que a gente é? Nós estamos plantando o que na terra? Dentro da nossa casa? Com as pessoas que estão em nossa volta? Como é a nossa atitude? Como que é? Me diga. Uma pessoa, teve uma vez que o pastor Duval, peguei ele de novo como exemplo, me ajudou a pegar um ar-condicionado. Falei, pastor Duval, me ajuda ali, porque se o pastor Valério for comigo, não sei se ele vai ser justiça de Deus, mais ou menos. Ele vai ficar muito bravo, porque esse cara pisou em nosso calo. Pastor Duval, vamos comigo? Ele, vamos comigo. Lembra, pastor? Ele foi comigo. O cara pegou um ar-condicionado, 60 mil BTUs. Na época custava 5.500 conto. Para dar uma manutenção. E pôr a placa que roubaram ali, que estava ali, veio para aqui. E eu não observei quando eles roubaram a placa do ar-condicionado. Aí disse, não, você compra a placa e dá uma manutenção e traz de volta. O cara roubou. O pastor Duval viu, entregou só a carcaça. Todas as peças do ar-condicionado, ele tirou tudo, deixou só a carcaça. Não prestou mais para nada. Eu disse, mas eu não vou deixar a carcaça com ele, não. Eu vou pegar, vou levar para Brasília, lá eu vendo qualquer coisa, ver o que faz. Cheguei lá, eu dei para o cara o dinheiro que ele vendeu, deixei para ele. 300 conto. Eu falei com ele, disse, Senhor, eu vou te perdoar em nome de Jesus, mas eu não vou brigar com você. E não vou responder as suas afrontas. Porque ele queria por tudo me tirar do sério, que era para eu saí do sério e ele, esse pastor Duval viu, ele lá me tirando por causa do... esse controle é de qual? Você está querendo tomar o controle, é? Aí eu, rapaz, um cara desse, rapaz, eu respirei fundo. Peguei, o pastor Duval pegou o ar-condicionado, botou na caminhonetinha. Nós pegamos ele, até desde ia para Brasília, estava o carrinho dela aberto, botei em cima, levei, cheguei lá. Moço, vê o que presta aí, qualquer coisa aí. Moço, presta para nada. Quanto vale? 300 contos. Não, pode ficar para você mesmo. Liguei para ele e falei, eu não vou brigar com você. Mas foi duro. Mas vontade não faltou não, de chamar a polícia, de, sei lá. Mas cadê a justiça de Deus? Como é que eu ia agir? Ele só queria me tirar do sério, ele queria me desumilhar, ele só queria me fazer que eu tinha agredido ele. Eu caladinha tirei, mas o pastor Duval, aí viu toda a situação, colocou em cima e fomos embora. Somos reconciliadores, somos feitos justiça de Deus na terra. Nós fazemos questão às vezes de R$1, por causa de 10 contos, a gente é capaz de encerrar a amizade com a pessoa, de brigar com ela, por qualquer valor, por qualquer coisa. A gente não tem noção de que Deus ali, pelo menos deixar uma porta aberta para aquela pessoa que vai de nossa vida, mas não foi através de nós que ela entristeceu com Deus. Tem pessoas que saem, olha, vai, em nome de Jesus, eu me humilho em seus pés, eu ajoelho em seus pés. Mas eu não quero que um dia você lembre de mim e diga, eu não quero Jesus por causa daquela mulher. Pelo amor de Jesus Cristo. Não, Deus, tem misericórdia de mim. Então, por que suas atitudes? Como é que nós fazemos justiça de Deus? Como é que nós andamos com Cristo? Como é que é isso? Temos muito trabalho essa semana a fazer. Muita coisa a nos analisar. A olhar nós por dentro.
Que se dentro da nossa casa é o lugar mais duro de ser crente. Meu Deus. Porque todo dia a gente está ali com as mesmas pessoas. Pessoa, você que nunca foi nem na minha casa, mais fácil. Oi, rapaz querido. Mas com meu esposo, todo dia tem que dar comida para ele, nos horários. Lavar a roupa dele. E às vezes ele não é tão doce comigo, nem eu sou com ele, você está entendendo? Viver a dois, viver ali, às vezes é salgado, sabe? Você vai assim, mas rapaz, é sério, o cara nem me ajuda. Aí eu tenho que pedir, meu mocinho, você me ajuda aqui? Ah, minha filha, ajuda sim. Aí eu, mocinho, não vou ajudar mais não. Eu, tá bom, tem que me aprender a falar. Me ajuda aqui, meu mocinho. Nem sempre eu estou assim, né? Me ajuda. Você não pode estar vendo que a gente está lavando a louça e ficar em volta com um pano, enxugando e guardando, pelo menos? Não pode ajudar a tirar uma coisa do lugar, organizar, lavar uma área, lavar um carro, pelo menos para honrar o nome de Deus. O que é? É só um esconchando o outro. É jumento que a gente escancha. Então, nós, graças a Deus que hoje eu posso ajudar vocês. Pega seus filhinhos pequenininhos, começa a pôr eles para ter responsabilidade. Ei, você deixou a sua sandalinha, meu amorzinho? Põe aqui. Olha, sua roupinha, meu filho. Começa agora desde pequeno. Eu não fiz isso com meus filhos. Era ticutuco. A vida inteira foi assim, mas eu fui culpada. Como é que a gente se faz justiça de Deus? Se essa palavra serviu para você em alguma coisa, fica de pé. Vamos orar. Porque para mim, estou tomando tudo para mim me converter. Ai, nem fico pensando que eu estou achando assim. Ai, eu fiz a justiça e agora já estou acreditando. Não. Aí já vem outro desafio, bem amanhã mesmo. Daqui 2 horas da tarde eu tenho um desafio para eu ser justiça de Deus. É agora, papai. Vamos se converter, né? Então eu não fico pregando aqui achando, vocês são os pecadores.